Nur Gott weiß nach wohin. Du kommst scheiße, diese Vida, Labirinto. Olha, vou aqui agora. Ontem eu tinha gravado essas coisas que eu vou falar aqui agora, porém tinha entrado dois tipos de assunto na mesma aula, e eles não querem misturar as coisas. Eles não querem que as coisas fiquem misturadas. Não me impediram de falar, mas para separar. Pediram para separar as coisas. Daram um tempo para ensinar essas outras, tá? Mas antes de ensinar, eu vou me apresentar, tá? Porque é tipo assim, como eu estava com um sentimento no momento, ontem, e esse sentimento não passou, tá? Eu não vou falar que ele passou porque não passou, mas ele está guardado porque não é o momento dele. Deu para você entender? É um sentimento guardado. E ele fica guardado até o momento que ele puder se apresentar. Pronto. Porque ele tem que se resolver. Ele tem que resolver, cara. Ele não pode ficar daquele jeito, deu para você entender? Ele tem que ser resolvido. E eu entendi que ele quer ser resolvido. E é justo que seja resolvido. É claro que é justo, lógico. Eu não vou questionar com os meus sentimentos, que foram professores exímios nessa escola que eu vou contar para você, que eu estive nela por 10 anos. Ela começou em 2010 para mim. Mas antes de 2010... Agora antes de começar ela, eu vou colocar aqui uma coisa para vocês entenderem. Agora eu vou contar ela pelo âmbito, pela visão do professor, do espectador, não do aluno, do professor, daquilo que ele deseja com aquele aluno naquela escola. Então ele escolhe o aluno que ele quer ensinar com o que você veio aprender. Eu fui para lá para aprender Cabala. Na verdade, descobri quem era o Criador. Esse era a motivação da minha vinda a essa escola chamada Vida em 3D. E eu fui levado para lá pelo desejo que eu tinha, que era intenso, que me guardou em toda essa minha caminhada aí de não se meter em furada. Pronto. Então eu fui sendo tratado e minha consciência foi testada para ver se eu podia ir para parar nessa escola. Bom, eu fui levado para essa escola, na verdade, em 2007. Cheguei nessa escola. Onde é essa escola? Essa escola é na Europa, é na Alemanha. Só que eu não podia, eu tinha que ter um aval, eu tinha que ter, como se diz, uma indicação. Você não pode ir para uma escola de qualquer jeito. Você já viu que você não consegue ir para a Europa só porque você quer. Tá? Tem obstáculos a passar para você chegar lá. E não é permitido para qualquer um. Deu para você entender? Então, as pessoas que eles levam para a escola é porque, às vezes, precisa de sentimento daquele jeito ali, e aquele sentimento é útil para ensinar nessa escola. Então, você tem que entender que numa escola sentimental, preste bem atenção em tudo que eu vou te ensinar aqui, porque agora é pela visão de um professor. Nessa escola sentimental, o professor tem que ser frio, porque o sentimento tem que ser do aluno, não pode ser do professor. Deu para você entender, né? O aluno tem que se mostrar o que ele realmente é, não o professor. O professor já é professor justamente porque ele se mostrou, um dia ele foi aluno. Você entendeu? Um dia ele foi aluno como eu fui aluno. Só que eu não via o que eu vejo hoje porque eu estava passando, eu estava entrando, eu estava me matriculando, eu estava sendo testado para ver se eu poderia ser aprovado. Eu fui testado 3 anos, já estando na escola, para ver se eu ganharia, pelos sentimentos que eu carregava, se eles podiam investir em mim e me dariam o que você chama de bolsa escolar. Então eu fui testado 3 anos e uma das questões, a primeira questão logo que eles já quiseram me cortar, né, da escola, é que eu tinha que ser casado. E eu não era casado, eu tinha acabado de sair de um casamento que eu sabia que não era o meu, o que é pior.
Eu sabia que aquele casamento não era o meu, então eu não podia ir para lá com ela, tanto que ela não foi. Eu quis até ir, mas ela não foi comigo. Por quê? Porque ela não é aquela que teria que passar na escola. Ela também não queria entrar nessa escola. Não era uma alma chamada a ir para essa escola. Deu para você entender a diferença? Porque é um chamado de alma. Isso você não força. Você não pode forçar esse tipo de coisa. Ele está dentro de você, isso é você, quem você é. Como é que você vai forçar você a ser uma coisa que você não é? Você vai ser outra coisa, vai virar esquizopatia. Deu para entender? Você tem que ser o que você é, porque só o que você é interessante para eles. Outra coisa, a grande maioria das vezes ele já tem. Aquele não tem, ele até pode pensar que você é, mas aí ele testa você e vê que não é. Aí você te descobre em outro lugar, em outro sentimento que não tem nada a ver com aquele que eles estavam procurando, e aí você passa a ser corrigido por ter mentido, querendo ser uma coisa que você não é. Então você vai para a correção com certeza. Então agora eu vou contar para vocês pela visão de um professor. Por isso aqui, ó, eles escolheram aqui 3 músicas. Na verdade eram 5 músicas, mas mandaram tirar 2 porque os sentimentos não batiam. Isso aqui agora é professor ensinando. Então os professores que foram meus professores me ensinam a ser um professor melhor do que eles. Deu para você entender por quê? Porque eu sou de uma raça que ele não é, a raça adâmica. Então ele me passou um conhecimento extraterrestre para passar para a raça adâmica, para ela ter cuidado com esse sentimento, com esses poderes que os sentimentos têm, carregam, para que ele não se perca de novo e não tenha que ser tirado dele. Ele não tenha que ser aprisionado por causa do sentimento que carrega. Ele não soube controlá-lo, ele não soube ensiná-lo. É razão se encaixando com sentimento. Ele tem que bater, você tem que saber o que você está fazendo com a sua outra metade. Beleza? Você tem que saber. Então, a questão ali, já a barragem da porta, para mim entrar nessa escola, que eu gostei muito quando eu cheguei, eu me senti bem, um outro mundo. Eu me senti dentro de uma escola. Fui levado logo para o lugar que você chamaria de esporte do lugar. Ali eu poderia exercer um esporte que eu sempre gostei. Eu gostaria também de usar, brincar, porque é um esporte que me deixava sempre bem, correr atrás da bola, né? Correr atrás da bola, correr atrás do mundo, correr atrás de uma Sefirot. Tudo depois eu fui entendendo os porquês que eu fazia isso. E aí, o que acontece? Eu fui levado direto para aquele lugar, eu achei maravilhoso, porque se conectava a minha vida esportiva, a minha vida física que eu levava e tudo, então foi assim um toque. E eu estava saindo de uma relação sentimental que não servia para mim, eu já tinha entendido isso e só devia tomar uma atitude quanto a isso, e foi o que eu fiz. Tomei uma atitude, a atitude às vezes ia virar para um lado severo, porque separação para eles lá do outro lado, separação é morte. Então, se eu separei, eu tenho o direito de eliminar aquela outra metade e ela me eliminar do jogo. Beleza? A gente vira inimigos. Tá? Isso você vai entender agora o que realmente é Cabala. Você vai entender o jogo por um lado de um professor que pode ensinar para você, porque fui reconhecido como professor deles, de extraterrestre, de não humanos. Tá? Então eu estou aqui agora abrindo para você fofocar sobre a minha vida, aquilo que eu fui, que eu passei, tentar achar alguma coisa que você queira para invalidar a minha trajetória, invalidar a minha vida, para que eles não me escutem e não façam parte dessa nova egrégora. A egrégora de Enki, a egrégora da eternidade, a egrégora que cuida deles, de si mesmos, cuidam um dos outros. Por quê? Porque quem cuida deles são os draconianos, são os dragões. Então, os dragões aprenderam a cuidar um dos outros porque eles foram separados e ficaram sozinhos. Deu para você entender o que é estar sozinho? Você tem que entender como é bom ter gente para cuidar de você. Aí você trabalha o que agora? Cuidando dele para ele cuidar de você. Então vira um jogo mútuo. Um protege o outro, um guarda o outro, um é sincero com o outro, um vive
na verdade, na justiça com o outro, é família. Família de serpente, só para você ter ideia, família de draconianos. Preste atenção que isso não é qualquer coisa, não é qualquer um dos outros que existem também e tem o seu valor. Ninguém aqui está querendo diminuir ninguém. Mas nós somos nós, e nós vamos mostrar quem nós somos, e você vai gostar de estar conosco, claro. Você vai amar estar conosco, porque nós temos consciência para te dar, nós não estamos aqui para brincar. Nós não viemos aqui para brincar com você, para te enrolar. Não, a gente veio para te dar tudo aquilo que você precisa, e como professor, eu preciso te ensinar. Foi para isso que eu aprendi. Eles me deram tudo aquilo que eu precisava para aprender, não importa o que eu queria. O que eu queria? Eu queria amor, cara. Eu fui para lá em busca de amor porque eu tinha perdido, para mim, um grande amor. Depois eu vi que não era. Quando eu encontrei um outro amor. Porque vamos lá, vamos continuar a minha história, porque agora vocês vão poder fofocar à vontade. Fofoca é a nossa área, tá? Então, se você quer jogar com a gente com a fofoca, mete bronca, porque é a nossa área, nós gostamos disso. Nós entramos nisso a fundo. Vamos lá. Então, presta atenção. Eu cheguei lá, separado, sentimento que não dava para trabalhar, porque a escola era outra para mim. E não servia, sozinho não servia. Aí o que eles fizeram? Olha, então dá uma olhada, ver se você encontra alguma aí, se ela vai aceitar casar com você, para facilitar a sua estadia nessa escola. Bom, isso agora eu estou contando para vocês pelo estado de professor. Eu, naquela época, estava como estado de aluno, ou realizando um sentimento sem entender por que eu sentia aquilo, claro, né? Claro. Então, naquele momento, eu estava sentindo a necessidade de encontrar uma pessoa, porque sozinho não dava para ficar aqui, ali na Alemanha. E eu estava, nesse tempo, em Berlim, na capital. Olha para você ver, me levaram para a capital para começar de lá para ver em qual escola, qual estado que eles iam me mandar. Tá? Porque ali teria uma ligação mais fácil para trabalhar. Isso tudo debaixo dos panos, atrás das cortinas. Deu para você entender? Você não sabe porque são professores fazendo com você. Você é só o aluno naquela escola. É como você chega numa universidade e ali os professores, os diretores, o pessoal da estrutura, né? Estruturação daquela instituição, começa a trabalhar com você sem você saber o que eles querem. Muitas vezes são mal entendidos, mal interpretados, né? Alguns revoltados, e acontece muitas coisas, porque ele não sabe que ele está numa escola para aprender, ele foi lá para aprender. Mas muitos vão para lá, e eu pude ver, eu vou contar isso para vocês, que eles não vão para aprender, eles vão para sacanear a escola. Você já viu gente fazendo isso aí, não já? Ele não vai para a escola para aprender, ele não quer estar lá para aprender. Tem gente que quer, tem gente que leva a sério. Eu conheci, a minha esposa confirmou, muito poucas pessoas estão lá assim, para aprender mesmo, para entender o que é um alemão, entender o que ele gosta, por que ele é assim, respeitar o que ele é, por quê? Porque ele é assim, ele foi tratado para ser assim, ou seja, ele passou por 2 grandes guerras mundiais, sobraram poucos dele, na verdade, sobrou poucos homens para fecundarem suas mulheres. A grande maioria morreu na guerra, então a mulher lá teve que se tornar a mulher que é, levantar dos escombros, aquilo que os maridos deixaram para trás. Só escombros, só estrago. Por causa do quê? Por causa dos seus culhões. Macho alfa, você entende? Macho alfa, melhor que os outros. Essa coisa, superioridade. E ali é uma escola de superioridade, porque os professores não têm sentimento. Não tem sentimento. Eu estou falando isso de aluno que passou, tá? Não é de professor que estou ensinando agora, não. Estou falando porque eu fui aluno nessa escola. Eu não estou aqui onde eu estou agora sem ter chorado muito. Presta atenção. Eu, ainda mais no final. No final eu chorei pra caralho. Chorei porque me disseram tudo aquilo que eles viam de mim que eu era. E eu não discordei, não. Não discordei não, porque lá eu pude ver os meus próprios sentimentos com a frieza deles comigo. É doido, cara. Foi a maior e melhor escola que eu já passei até hoje, tá? Eu nunca tive em uma outra escola que eu agradeça tanto por ter passado por lá. Porque eles me deram vida. Não foi morte, mas a escola é da morte, é uma escola de cabala.
Deu para você entender? Mas a escola é tão cabala, que ela não deixa você saber que você entrou nela. Por quê? Porque tem que ser natural, né, velho? Eles têm que conhecer de verdade os seus sentimentos. Ele não pode deixar você saber para você manipulá-los. Você entendeu? Aqui no Brasil eles deixam saber porque aí eles manipulam a si mesmos, achando coisas que não são. Mas lá eles não querem não, eles querem que a pessoa seja o que ela é, porque eles escolheram assim. É esse sentimento aqui que eu estou procurando. Então a gente tem que deixar ele nascer por conta própria. Você não pode forçar ele a nascer para aparecer. Deu para entender? E eu, agora contando para vocês como professor, eu pude ver minha própria vida, que eu passei, porque ela ficou gravada. Ela está gravada, de tal maneira que ela está gravada, que um dia me mostraram que vão me ver. Vão me ver. Olha para você ver como é que é a cabala de lá. Me mostraram e me falaram, olha, você vai se ver aqui nesse local, fazendo isso aqui. Então, faz favor, vira para trás e dá um tchauzinho pro nada. Pro nada, pro vazio. Pro vazio. Ninguém tem lá, não tem ninguém lá, não tem ninguém te vendo, né? Lá está vazio. Mas você lá na frente vai entender que nós já falamos para você que você vai se ver aqui. E que nós já estávamos lá te vendo aqui e dizendo para você que nós estávamos fazendo sua consciência como você vai estar lá. Então, você vai se lembrar de que nós estivemos trabalhando com você todo esse tempo e nós estaremos lá com você, do seu lado. Nós seremos os seus professores apresentados e trabalhando com você. Eu falei, olha, que interessante. Aí eu virei para trás para o nada e dei um tchau. Vocês, um dia que estiverem comigo, vão ver essa cena que eu já contei aqui na minha história. Beleza? Então vamos lá. Vamos continuar aqui o padrão, a diretriz. Bom, então eu cheguei lá e aí eu procurar uma parceira, porque não pode, gente, não pode estar nessa escola de cabala, dessa nova escola de cabala, se for solteiro. Por quê? Porque o solteiro, ele é solteiro, por aí já dá problema, ele é sozinho, então ele faz o que ele quer, ele não tem um passarinho para dar água. Ele não tem responsabilidade nenhuma aqui com esse mundo, com o sentimento desse mundo, ele só tem com o sentimento dele. Então ele tem que gostar de alguém que está no mesmo mundo que ele e que também quer ficar aqui como ele. Só que ele não pode ser solteiro, ele tem que estar em pares. Se não tiver par, não dá para trabalhar. Preste bem atenção no que eu estou ensinando para você aqui, porque me deram a liberdade de fazer com vocês o que fizeram comigo. Deu para você entender? É só eu ver pela visão de um professor agora e eles me dizendo por que é quem eu passei cada coisa. Porque eles não podiam admitir determinadas coisas. Bom, e uma das coisas que não podia ser admitida era ser sozinho. Sozinho não dá. Aí eu mandaram procurar, então procura alguém aí que você consiga carregar como esposa, para apresentar pelo menos, né? Porque já deu para entender que você não tem ninguém, você acabou de sair de um relacionamento aí todo arrebentado, todo estragado, qualquer coisinha você já quer morrer com o seu sentimento, quer voltar para lá correndo, então olha, nem sei se você vai aguentar ficar nessa escola aqui muito tempo. Os seus sentimentos estão aprisionados lá. E me mostraram isso dentro da escola, me mostraram mesmo. Eu cheguei a um ponto que eu comecei a lembrar de todos os momentos que eu passei com aquela mulher, e blá, 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 e blá, blá, blá. Olha, foi lá no fundo. De tal maneira que uma música me levava a um buraco profundo de um sentimento depressivo que eu queria morrer, cara. Que porra é essa, cara? Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida, cara. Na minha vida, eu nunca fui para baixo de tal maneira. Nem mesmo quando eu tinha me separado dela, cara. O sentimento que eu tinha por ela era raiva, era o contrário. Esse era um de querer morrer, eu querer sair, já que ela não saía, não podia sair, não tinha morrido. Então, eu que tinha que morrer no lugar dela. Era um sacrifício por ela. E aí eu vi o sentimento, cara, olha que coisa horrível. Cara, eu pensei que eu ia morrer, de verdade. Aí o que eu fiz? É uma escola e eles estavam me testando. Aí o que você vai fazer, então, quanto a isso? Porque assim você vai ter que voltar. Você vai ter que, né, retornar para o seu Brasil e procurar aquela sua mulher lá, porque você vai ter que se acertar com ela. Você não consegue se livrar dela, ela consegue te derrubar, ela consegue te matar aqui, longe, no outro mundo. Você foi levado para uma escola de cabala em um outro mundo, cara.
E agora você está preso ainda, aquela coisa, como é que fica? Você vai ter que voltar para lá para consertar, cara, porque aqui não vai dar. E sabe o que eu fiz? Eu tomei uma atitude. Eu falei, não, porque eu já vi que não dá, não, ali não é minha mulher, não é isso. E eu já tinha experimentado outra mulher, da qual eu me conectei muito mais com ela. Muito mais. Ela comigo, ela se daria muito melhor, entendeu? Para mim. Eu procurei até uma alemã e me apresentaram uma alemã para mim poder casar, para mim poder estar com ela, né? E participar da escola sentimental com ela. Quer dizer, ela aprenderia comigo e eu aprenderia com ela. Mas cada um no seu nível. Não seria unidos de verdade, porque foi um casamento montado para mim ficar. Correto? Era um casamento que seria montado para mim ficar na escola, para mim não ser mandado embora. Eu falei, e também para ver se eu ganhava uma bolsinha, né? para não ter que trabalhar, para poder só estudar. Aí eu virei e falei assim, tá, vamos procurar. Eu fui procurar, me apresentaram algumas pessoas, olha, eu vi a minha ex no sentimento dela, fazendo, digamos, praticamente a mesma coisa que eu não iria aceitar. Eu não estava procurando alguém assim, porque aí eu não ia nem poder estudar. Eu ia ter que me envolver com sentimentos de família que não é minha família, que eu juntei só para poder estar. Olha, não dá para mim. Aí eu falei, não dá para mim. Então eles falaram, então você não vai poder ficar, porque como é que você vai ficar nessa escola, né? Tem regras aqui, regras que não podem ser quebradas, porque nós temos um objetivo a alcançar. Eu falei, tá bom. Então, eu vou fazer o seguinte, eu já encontrei uma pessoa antes de vir para cá, que ela se conectou comigo, eu me conectei com ela, e a gente tem alguma coisa a ver, porque eu vi nela uma coisa que eu não vi em nenhuma outra mulher. Inclusive com a minha, que eu era casado com ela, eu fiquei 16 anos e nunca consegui ver isso nela. Vi outra coisa nela, na minha ex-esposa, que é diferente. Cada um tem suas coisas, suas qualidades e suas dificuldades. Mas eu estou falando aqui de qualidade. A qualidade que eu vi nessa moça, que antes de eu ir para a escola, eu tinha sentido, eu tinha experimentado, se conectou muito comigo e ela também gostou. Então foi mútuo, os sentimentos bateram. Só que a razão tinha dificuldades de acerto, deu para você entender. Então na escola nós poderíamos tratar a razão, porque lá eles são frios. Então, com frieza, você saberia da verdade. Então, a gente saberia realmente se nós éramos sentimentalmente ligados, porque já havia uma ligação e deu para sentir isso na nossa união. Tanto que foi ela que me tirou de um relacionamento de 16 anos, do qual não era o meu relacionamento, porque não dava certo. Não dava certo, não dava, não tinha jeito. Ali era um labirinto que eu não conseguia sair, cara. Era uma coisa, não era minha, sabe? Sai fora. Quando encontrei a porta de saída, eu falei, olha, eu vou sair fora, eu desisto, isso aqui não é para mim, essa pessoa não consegue se encontrar. E eu não consigo encontrar ela, e a gente vai ficar aqui, um brigando com o labirinto do outro, não está por fora. E aí, bom, já com essa, que hoje é minha esposa, claro, reconhecida pela escola, tá? Reconhecida pela escola. A escola reconheceu e alguns professores acharam ruim, porque eles perderiam o status deles lá. O status de organizar uma escola com interesses pessoais. Descobriram quem eles são. Então, descobrindo cada vez mais. Cada vez mais ele está se mostrando. Cada passinho dele, eles estão vendo quem ele é. Então, aqui eu posso falar um monte de coisa que eu vou falar agora, porque é minha vida. É minha vida eu posso meter uma boa. Pode fofocar à vontade. Então, olha só. O que acontece? Eu peguei, falei, então tá, vamos trazer essa moça. Vamos trazer. Aí trouxe ela para essa escola, 3 meses depois que eu estava. E ela veio, ficou muito feliz. Olha, foi assim um encontro, eu vou te falar, de alma. Foi um encontro de alma. E foi até... Um dia ela vai contar qual foi a dificuldade dela de chegar nessa escola. Eles não queriam nem que ela chegasse, se reunisse comigo na escola, porque bateu demais o sentimento. Ela fez uma coisa comigo que nem não fez com ninguém. E eu senti a mesma coisa por ela, pelo que ela fez por mim.
Ninguém mais fez. Deu para você entender quando alguém te ama? Ele faz uma coisa por você que ninguém mais faz. Pronto, é simples assim. Não tem mistério. Deu para você entender? Tá bom. Aí ela foi, ficamos lá, fomos testados 3 anos, do mesmo jeito, depois de 3 meses que eu estava lá, ela veio, nós fomos testados por 3 anos, cara, para saber se eles permitiam que ela viesse comigo. E realmente fosse a minha esposa nessa escola, reconhecida pelos professores. Bom, eu tive que provar isso, porque depois de 3 anos convivendo com ela lá, os dois trabalhando junto, trabalharam junto no nosso sentimento, numa parte que só eles puderam fazer. Professor, né, cara? Professor, um dia vamos contar detalhes dessa parte aí para vocês, tá? Então, eu decidi, em 2010, 3 anos depois, que ela seria realmente a que eu traria. E eu ficaria com ela, assumiria ela para sempre ali. Para sempre, digamos assim, eu assumiria ela como sendo a minha esposa, porque eles me deram passaporte. Olha para você ver, ou seja, me autorizaram a estar nessa escola e ainda não precisar trabalhar. Não precisar trabalhar. Me deram subsídio para viver e estudar. Só estudar. Só queriam que eu estudasse. Olha, se você for dedicado ao estudo e fizer tudo certinho que nós estamos querendo, que nós estamos procurando, você vai ter tudo o que precisa para poder estar na escola. Relaxa que a gente vai cuidar de você, você não vai faltar nada. Mas tudo sem eu saber, presta atenção. Agora eu estou contando para você no estado de professor, mas antes eu era de aluno, então eu não sabia o que iria acontecer, certo? Eu só me davam as dicas. Faça o que entre esses dois sentimentos que você tem, qual deles você fica? Aí eu ia escolhendo o sentimento que para eles era agradável. Então eles continuavam me dando o subsídio para poder estudar. É como uma escola, né, que você ganha lá a sua bolsa, a faculdade, e você não precisa trabalhar para pagar a faculdade, né? Você precisaria trabalhar para cuidar da sua vida, para se alimentar, para ir lá, e nem isso eles deixaram, porque é uma escola. Eu fiquei trabalhando dentro da própria escola e digamos, fui testado nos meus sentimentos diante de outros alunos que também estão lá e nem sabem que estão numa escola. É engraçado que é legal isso. Você realmente não sabe, cara. Você é levado para dentro de uma escola de cabala de um jeito que você acha que tem um controle. É legal, cara, é legal, mas é só para você saber como é que é o negócio. O negócio é alto nível. É, é alta magia. É reconhecido como alta magia. Não é para qualquer um, entendeu? É alta. E ele deixa até o que é baixo pensar que é alto para servir de ensino, porque é aquele que realmente está dentro da magia, que está recebendo a alta magia, conhece o coração dele e vai conhecer o coração do outro que está sendo só levantado pelos professores para poder ensinar para ele. Então ele já não dá mais para enganar, porque ele começa a entender o jogo e ele começa ele mesmo a manipular. Você entendeu? Ele manipula o próprio teste dele. Então ele desfaz de coisas, ele aprende a desfazer de coisas que queriam fazer com ele, que é professor. Então ele ensinou, olha, para você sair dessa cilada da morte aqui, lá no seu último ano, você tem que ter esse sentimento aqui. Você tem esses sentimentos? Então procura ele. E tudo isso eu fui trabalhando, foram trabalhando comigo. Então eu estou só colocando agora aqui para vocês no estado de professor e não de aluno, tá? Eu estou vendo agora por cima o que eles fizeram comigo, me mostrando um vídeo da minha própria vida, tá? Bom, aí eu trouxe ela conseguiu passar, foi difícil passar pela França, cara, guarde bem esse nome, Macron, França. Ela teve que passar pela França, quiseram até que ela ficasse lá, que ela não fosse enviada para onde eu estava, só para você ter ideia. Os professores lá disseram que podiam utilizar ela, já que ela estava na Europa mesmo, podiam dispensar ela para outro lugar, porque ela não ia querer estar comigo, ela só estava querendo, na cabeça dele, ser professor, entende? Ela só está querendo subir nas costas dele. Sabe essa mulher que faz isso? Pois é, ela não está com ele.
ela quer subir nas costas dele, ela quer o status que ele pode dar, e agora ela já está aqui mesmo, ela já aportou na França, então a gente pode ficar com essa consciência aqui. Tem muito negão aí que pode utilizar ela aí bem aí nas suas... nos seus prostíbulos sexuais e tudo, pá, aquela coisa toda. Aí viram que não, deixaram ela de molho no aeroporto e viram que não, de tal maneira que mandaram um anjinho lá para ajudar ela a ir para onde eu estava. Muito interessante, cara, muito interessante mesmo a história, um dia vocês vão saber detalhes. E eu sei que aceitaram que ela fosse a mulher escolhida para entrar nessa escola comigo, porque com nós dois eles poderiam trabalhar com sentimentos pareados, que tem uma ligação, mas que são frios nas suas decisões, ou seja, cada um quer uma coisa e ponto, acabou. Beleza? Então ela veio para alcançar um objetivo e eu também vim para alcançar um objetivo, mas a nossa ligação sentimental era profunda, que não nos permitia se separar, mesmo que não batesse a razão. Deu para você entender, né, gente? Vai entendendo aí como é que é uma escola de Cabala. Bom, beleza. Nós, sem saber disso, fomos lutando para a permanência nessa escola, para não terminarmos separados dentro dela. Pelo contrário, para nós mostrarmos que nós realmente éramos aquelas almas iniciais separadas que eles tanto procuravam ali na escola. Eu falei, tá bom, ótimo, vamos seguir em frente. E aí eu fui enfiando cada ano, foi uma etapa que foi pedindo para nós. Por exemplo, ela não pôde ter o status de alemã. Para mim, eles me deram justamente porque eles precisavam que eu aprendesse, né? Eu aprendesse, porque foi eu que me candidatei a essa escola, e me aprovaram, e eu entrei. E como eu estava dentro, o interesse era comigo, mas só que havia algumas regras, porque a mulher sabe o que o homem é, certo? Você quer saber o que o homem é só perguntar para a mulher dele. Bom, aí eles, em cima disso, desse conhecimento, da raça adâmica, eu estava numa escola alienígena, escola da Lua, tá? Para deixar claro isso para vocês, porque é Cabala da Lua. Aí, tá. Eu falei, beleza, ótimo. Vamos seguindo em frente. Eu queria ficar ali, então eu cortei sentimentos passados, comecei a cortar sentimentos passados que queriam me destruir, queriam me levar de volta. E tinham outros que queriam se aproveitar desse meu retorno, porque eu já tinha começado uma coisa na escola que algumas pessoas que estavam lá, que já estavam lá, que podiam se aproveitar, que era um sentimento meu. Então eles podiam se aproveitar de um sentimento meu para fazer uma outra coisa lá com ele. Preste atenção, como é que funciona. Então, eu, sem saber de nada, agora estou contando por outro aspecto, mas eu, sem saber de nada, nunca entreguei o que é meu para os outros. Nunca entreguei. Meu sentimento é meu, a culpa é minha. Então, eu resolvo comigo mesmo. Ninguém vai resolver comigo. Não tem salvador para mim. Não existe isso. Eu trato comigo mesmo como eu sou. Ninguém vai tratar comigo como ele quer. Entendeu? Pronto. Isso tudo Cabala. Só que eu, sem entender nada disso, sendo eu quem sou, hoje eu estou falando para você como professor, mas isso, sem saber que era eu, comecei a tomar minhas atitudes, não permitia coisas, não aceitava coisas, porque uma das coisas que os professores viraram para mim e falaram, olha, você teve uma mulher que viveu 16 anos, não deu muito certo com ela, né? Não deu muito certo com ela, tá? Então, como não deu muito certo com ela, você tem uma nova chance. Uma chance numa escola do que nós vamos avaliar você e vamos dizer para você se você realmente é dela e ela é sua. Nós é que vamos dar o aval. Se for sua, você pode voltar com ela. Caso contrário, ela fica aqui com a gente, porque a gente não pode te entregar o conhecimento que foi dado para ela, para você, né? Você tem que entender isso. Você está compartilhando o conhecimento com um parceiro, uma parceira. Você não pode querer ter o que é dele e tirar ele do jogo, porque acha que seria melhor que ele. Isso, num jogo de cabala, você perde hoje com facilidade, cara. Eles já sabem, os Beliais já sabem disso, e a minha raça adâmica já ensinou isso para eles. Eu estou só repassando isso para você, que no fundo eu acho que você já sabe. Bom,
Aí eu fui levado, a segunda etapa. Primeira que eu consegui vencer, que foi o casamento. Eu tive que voltar para o Brasil depois desses 3 anos com ela. Eles me avaliaram e avaliaram ela e disseram que os dois juntos podem ficar tranquilos. Eles não são baderneiros, eles não são bagunceiros como os outros que estão aqui na escola, que vêm aqui para a escola só para fumar baseado e zoar com a mulher dos outros, aqui na escola. Não, ele realmente é alguém que pode ser precioso nessa escola sentimental que a gente quer implantar e ensinar, né? Então eles me pegaram, concederam então que eu mais ela pudéssemos entrar nessa escola junto como um casal. Ainda não reconhecidos totalmente, mas poderia ser reconhecido pela sociedade, que já era o suficiente. Então eu tive que voltar ao Brasil depois de 3 anos sendo testados para ver se seria aprovado, se nossos sentimentos ficariam em paz diante de algumas situações que ele colocariam, se não daria o showzinho, né? Porque tem gente que gosta de dar o show no mundo dos outros, na casa dos outros. E eu falei, não, eles viram que a gente é de paz, a gente só estava ali realmente para aprender mesmo, para se conhecer, porque eu achei o máximo estar com ela lá, sozinho, sem ninguém para atrapalhar, porque a religião que eu seguia no Brasil atrapalhava, ia me infernizar, ia infernizar a cabeça dela e tal. Então, eu peguei e falei, não, aqui eu estou em paz com ela, não tem ninguém para encher meu saco, é só eu e ela mesmo, e nós vamos fazer o que a gente quiser. Então é um casal que está se iniciando, né? Está começando realmente não do nada, porque ela tinha a experiência dela de vida e eu também a minha experiência de vida. Então nós tínhamos que ver se nós tomamos as mesmas atitudes, se nós queremos as mesmas coisas sentimentalmente por causa da justiça que a gente carregava. Então se a nossa justiça batesse, o amor gerava, porque o amor é justo. Não tem isso, cara. Amor é justo. Se não for justo para um lado, não é amor. Pronto, acabou. Não tem discussão quanto a isso. Beleza. Mas isso precisa se acertar. Você precisa chegar para outra pessoa, o que acontecia com a gente, e falar. Tivemos muitas discussões. Porra, você não faz ideia. Tivemos muitas pelejas, tentativas de separação, claro. Mas não tinha, porque os sentimentos interiores muito mais fortes, não tinha como separar uma coisa daquela. Deu para você entender? Era algo de dentro. E aí sempre eles testavam mesmo a fogo, cara. A fogo e frio. A ferro e fogo e a gelo e frio. Caralho, maluco, olha, nós passamos coisas que você nem imagina nessa escola. Por 3 anos, testados severamente. E a gente, em paz, passamos por tudo. Olha, até perder criança a gente perdeu. Beleza. Não separou? Aí falou comigo. Então você precisa tomar uma decisão na sua vida e casar-se com ela definitivo. Para ser reconhecido aqui nessa escola que você é esposo dela e ela é sua mulher, para que seja regulamentado diante dessa escola e eles possam entregar o aval de que vocês realmente são, porque viveram todo o tempo juntos, nunca se separaram, nunca quiseram. Até pode querer, mas nunca botaram em prática isso para fazer. Então, no fundo, vocês só faziam um charminho um com o outro por uma coisa que o outro não entendia e que hoje vocês são maduros para entender. Um pode conversar com o outro muito bem, mas no início não, vocês eram como criancinhas, né? Mas a ligação de vocês foi provada que realmente é vocês, então pode ficar tranquilo. Agora é só vocês terem razão sobre aquilo que vocês sentem. Eu falei, não, beleza, tá massa, agora eu entendi. Mas vamos voltar à história. Então eu peguei, juntamente com ela, começamos a adentrar depois de 3 anos realmente na escola. Mas aí eles me deram a bolsa. Aí ele falou, vai lá no Brasil e busca o seu passaporte da família. Você é uma alma que foi colocada porque tinha uma chance de você acordar. Então, se você acordasse, teria os meios de te ensinar. Então, tinha que sempre ter uma ligação para te puxar para um lugar. Eu falei, tá, caso eu acordasse, né? Eu falei, tá, entendi. Por isso que eu tinha uma ligação de passaporte. Mesmo que eu não tenha sido filho legítimo,
mas por 16 dias eles me disseram que eu saí de uma lei que não permitiria mais que um filho adotivo recebesse o passaporte alemão, porque não tem nada a ver, né? Tô joia. Mas eu saí dessa lei, eu consegui. A minha mulher ainda, inclusive, falou comigo, você é um cara de sorte, tá? A mulher da embaixada alemã. Só que, olha, tiveram que correr atrás das papeladas, provar que eu tinha direito. Provaram, cara, na escola, uma escola que não queria que eu fosse para lá. Tinha gente lá que não queria me receber. Até perguntou para mim na chegada assim: o que você está fazendo aqui? Por que você não ficou lá na sua terra? Olha para você ver, cara. Falou isso para mim na minha cara. Eu falei: tá bom. Mas eles não podiam fazer nada porque eu tinha um passaporte. Eu não era um imigrante na escola, entendeu? Eu não estava imigrando para a escola para ser usado como sentimento na escola. Deu para você entender? Porque tem, para você saber de uma coisa que eles querem te ensinar, ele tem que dar um outro lado para você ver. Se você se conectar com aquele lado que ele está dando, então não é o que ele está procurando. Mas se você ver e conseguir analisar e entregar para eles, como professores na escola, como donos da escola, você é útil. Deu para você entender? Eles, olha, foi verdadeiro, realmente, ela falou uma verdade. É isso mesmo que a gente vê. A gente vê a pessoa que age assim, desse jeito aí que ele está vendo. Ele foi justo, ele foi sério, ele foi sincero. Perfeito. Continua mantendo ele porque ele é importante. Deu para você entender? Então eles agora me contam o que foi que fizeram. Porque a gente foi se mostrando importante no conhecimento, nesse ensino dessa escola alemã. Beleza. E a gente foi passando o tempo. A segunda barreira que eles colocaram para a gente, porque depois que eu voltei para o Brasil, casei em 2010, tive que receber meu passaporte. É toda uma história que depois eu vou contar detalhes dela para vocês, como é que foi. Mas só passando por alto aqui assim, só para vocês entenderem, porque senão ela fica muito longa, muito extensa e tem muito sentimento contido dela que foi utilizado na escola. Então eu peguei, já casado com ela ali, fui, já em 2010 voltei, estava casado. No terceiro mês, casei no terceiro mês, no final do terceiro mês, porque não podia passar, beleza. Aí eu voltei para lá casado, eu recebi tudo o que precisava, estava feito. Já decidido que ia voltar. Fui testado até se eu queria voltar sozinho, se eu queria voltar com ela, se não queria trocar por uma outra que se oferecia para mim, porque se ofereceram para voltar comigo. Inclusive tem gente aí, hoje, na Alemanha, na escola, conseguiu chegar porque o outro trouxe, não fui eu. Não fui eu, mas ela queria vir comigo, tirando a minha esposa no lugar. Tá? Só que não podia ser com outra, eu sabia que o sentimento dela era com ela. Inclusive meu tio tem uma parcela muito grande nessa minha escola, que ele virou para mim e falou: olha, preste bem atenção antes de você ir para lá. Tem uma coisa que eu aprendi na vida que não tem preço que pague. É um conhecimento que você tem. Não adianta você tentar vender para outro, entregar para outro. Não adianta, ele não vai ter. Você só vai se conectar com quem tem. Quem tem vai entender o que você passou. Então, antes de você passar por qualquer coisa nesse sentido, entenda uma coisa, ele falou comigo. Uma mulher, ela é provada quando ela constrói com você. Ela constrói tudo aquilo com você. Ela estava lá, ela passou, ela construiu, ela sustentou, ela manteve aquilo com você, né? Depois chega outra, com toda aquela estrutura pronta. Ela fez o quê? Tirou aquela inicial sua, com toda a estrutura que ela montou para você, mas ela não vem continuar, ela não vai continuar dali, por experiência própria, ele falou. Ela não vai continuar dali a subir, construir mais. Não. Ela vai destruir aquilo que a outra fez para construir o dela em cima dos seus sentimentos. Então, aquela que não levantou um sentimento com você, ela não vem para manter aquela da outra, ele vem para tirar da outra. Acho que todo mundo tem dificuldade de entender isso, né? Então, cuidado com uma outra que você trocar
porque, tipo assim, se colocaria como melhor em alguma área que ela não faz ainda. Tá? Então, só preste bem atenção nesse sentimento. Esquece os outros, porque os outros alguém vai dizer que é melhor. Olha esse sentimento aqui. Ela se desgastou para construir com você, debaixo do sol, debaixo da chuva, debaixo da noite. Ela merece estar do seu lado. Não troque, não dê para outra o que é dela, porque a outra vai destruir o que ela fez com você e para colocar o sentimento dela, da outra. Então você vai sofrer 2 vezes mais. Eu falei, tá certo, entendi. Então, a primeira coisa que eu fui pensando foi, aquela que construiu comigo é a que fica. Claro, né? Tá claro. Beleza. E eu fui para essa escola com esse ensino na consciência. Pronto. Aí em cima dele eu construí toda a minha estrutura até hoje. E meu tio tem toda a parcela nisso. E aí, o que acontece? Dentro dessa escola, fui testado. Muitos testes. O primeiro dele era que eu teria que, com essa mulher, que eu escolhi para estar dentro da escola, teria que ter um vínculo sentimental que não podia ser quebrado. Por exemplo, filho. Não podia quebrar. Você pode ser o que for do outro, ou não ser o que ele pensa. Mas pai e mãe só tem um. Quem fez ali aquele corpite humano, só tem um. Tá? Então, eu estaria ligado à minha esposa hoje, mesmo que a gente não ficasse junto, para sempre por causa da criança. Deu para entender? A menina ainda é mais fácil de desligar a relação do casal, porque se descobrirem que eles não eram, enganaram bem, o sentimento deles são enganadores, são perfeitos, e para eles não errarem nesse final de bater o martelo que são e que não são, eles entregam primeiro uma menina para você. Não vai te entregar o menino de cara, porque se te entregar o menino de cara, com certeza já tem a certeza que você é dele e ele é seu. Preste atenção. Se entregar o menino de cara, é como se vinculando a sua ligação. Inclusive com a minha primeira esposa, tiraram o menino, que vinha em primeiro plano, mas tiraram ele, mataram ele enforcado, só para você ter ideia. Mataram ele enforcado e o culpado foi o médico, o Gildásio, que fez isso, ligado aos vampiros lá, trabalhando para eles aí nos hospitais. Não sei se ele ainda está vivo hoje, mas ele é culpado, eu tenho o nome dele. E não deixaram que a minha primeira esposa recebesse o menino, porque não estava selado a minha relação com ela, tanto que foi provado. Então eles tiraram. Mas tem sempre um culpado, né? Beleza, quiseram me culpar, mas o culpado não sou eu, porque hoje eu entendo a escola, eles estão me contando tudo como realmente é. Aí, o que acontece? Eles deram para ela uma menina, para não fechar logo de cara, né? De fechar assim, pá, não. Ela tem que saber se é, e ela tem que dizer se quer, tanto que ela quis ter um menino, inconscientemente, porque ela também não tinha consciência que ela tem hoje, de professora poder ensinar, né? Ela estava no estado de aluno, e o estado de aluno é o seu sentimento como ele realmente é. Então ela mostrava indícios de que ela era quem eles procuravam. Deu para você entender? Porque você não tem jeito de forçar uma coisa que você não é. Você é o que você é, e é isso que eles estão procurando. Aí, ela pegou, com o tempo, foi demonstrando que era minha mulher. Mas antes, ela tinha que receber uma filha, tinha que ser selado com uma ligação de uma criança. Eu falei, tá bom, mais um desafio que eu não queria ter com ela, deixando bem claro para vocês, porque eu ainda tinha um vínculo com a minha primeira mulher, como se ela fosse o que a religião cobrou que seria. E eu não tinha ainda nenhuma certeza que não seria. Deu para você entender? Eu ainda carregava essa dúvida. Então eu pensava que seria ela, até porque já foi, né? Agora tinha passado a ser a outra, que seria essa minha esposa atual. E para selar, eles queriam que eu tivesse também um filho com ela.
Aí eu não saberia se viria um menino ou uma menina, mas hoje eu entendo por que é uma menina, tá? E aí eu falei, tá bom, então vamos lá. Eu aceito. Vamos, mas foi difícil. Foi difícil, tiveram que trabalhar comigo dentro da escola, tiveram que falar comigo, tiveram que chegar perto de mim, falar, me orientar, para me dar a entender que era necessário para aquela escola que eu estava adentrando. Você entendeu? Eu precisava compreender que isso era bom para mim. Isso não é ruim. Só vai provar para você o que você sente com essa moça. Você não quer provar? Eu falei, você tem medo de ser provado? Eu falei, não, não tem não. Então, não tem medo. Mas aí eu pensava assim, mas eles vão querer me separar dela. E depois eu conto detalhes por que tentaram até, e que eu não tivesse essa criança. Alguns não aceitou, não concordou, que não era justo, e tentou tirar, mas não conseguiram não. Não conseguiram não, tá? Eu tenho todo o relatório de tudo que foi feito. Eu estava lá, eu era a testemunha ocular. E eu vi o que fizeram com a minha família, tentaram fazer com a minha filha, para tirar ela daqui, não deixar ela vir para cá, tá? Hoje eu entendo o que foi feito. Beleza. Bom, só firmou, tudo que a gente passou, só foi firmando mais a minha relação com ela, porque foi uma relação com muitas tentativas de separação, tanto do lado espiritual quanto do lado material. A escola foi realmente para valer, ela não foi para brincadeira, não. Isso não foi uma manipulação. Não, não. Foi de verdade. O que eu senti foi realmente sabor da morte. Eu estava numa escola da morte, seres frios, cara. Frios, frios. Você já viu que a morte é fria, né? Pois é. Seres frios que não tem problema nenhum em fazer uma coisa que você precisa. Então ele tem que ser frio, ele não pode lidar com sentimentos como uma pessoa que não tem sentimentos, está enganando, que está mentindo, que está ludibriando. O alemão ele é frio por causa disso, porque é uma linhagem. Deu para você entender? É uma linhagem, é uma descendência. Ele trabalha por um lado da consciência religiosa, tem que deixar isso claro, como Amaleque, formando almas capazes de afrontar a religião de morte. Mas eles aí descobrem que são utilizados para isso mesmo, para se tornar o mal, para a religião ser a boa. Aí você tem que parar com isso, porque senão eles ficam rindo da sua cara, porque você sempre foi usado. Tem que parar com isso. Não pode aceitar os outros ficar rindo de você. Deu para entender? Ou você sai de perto dele para sempre, você pede ele para parar por 3 vezes, tá? Se ele não parar, é porque ele está pedindo para você para corrigir ele está querendo que você faça alguma coisa, ele não vai parar. O que ele está pedindo é um sentimento ao contrário do que você está querendo dar. Aí quando você dá o outro que ele quer, ele para. Deu para entender? Ele quer que você pare ele, porque ele ri de você, que você não teria poder para parar. Aí você mostra para ele que para. Não é para destruir ele como ser humano. É para curvar ele. Deu para você entender? Preste atenção que a diferença de que eu aprendi nessa escola foi algo contrário do que muitos têm lá de ensino, tá, gente? Tem ensinos lá de Cabala que leva a pessoa para uma orgia. Deu para entender? Leva, porque a Cabala também está ligada ao sexo. Eu pude entender isso lá. Entendi tudo isso lá. Então, a Cabala tem sexo? Claro que tem, lógico que tem, senão não seria Cabala. Ela precisa até, tanto que o Vaticano aí está mostrando aí as podridão dele aí que eles fazem no oculto. Tá vindo tudo à tona. Gostam de homens, gostam de dar o rabo, gostam de comer rabo, gostam de comer criança, gostam de orgias, padres, papas, tudo essa porra, cardeais, essa merda toda se alimenta do sexo. Que ele diz para você que ele é puro e santo e você fica com a pureza e a santidade dele que você não tem, né? E muito menos ele. Mas tá tudo no sistema, não se preocupe. O sistema cai, tudo cai.
Então nós não temos que fazer nada, eu só estou dizendo para você aqui como é que é sustentado esse sistema, como é que ele foi sustentado, porque eu estive nessa escola, de saber como é que isso funciona. Bom, e como esse foi o critério que eles pediram para mim, que eu tivesse uma menina, tivesse um filho, né, que não saberia se viria um menino ou uma menina, que dependeria dos professores, deram uma menina. Veio com muita dificuldade, mas veio tranquila, ótima, foi procurado até nela se ela seria doente, para poder afastar ela da gente. Olha para você ver. Até isso eles quiseram afastar com uma doença, a menina. É foda, cara. Olha, aquela escola ali, eu vou te falar, ela não brinca com você não, cara. Escola de Cabala não brinca com você, eu tô te falando, não brinca com você. Foi de verdade mesmo. Nós passamos com essa menina 3 anos, de novo, 3 meses para a mulher, para trazer a mulher, 3 anos para a gente casar, 3 anos para pararem de fazer o que faziam com a menina. 3 anos. A menina chorava toda noite, nós não dormíamos. 3 anos, nenhum dia na noite a gente dormiu bem. Imagina 3 anos assim. Nós fomos testados a ferro e fogo, amigo. Aí ela botava a mão no ouvido e gritava que não queria ouvir aquilo que ela estava ouvindo. Tinha uma entidade sempre lá falando, cabala, cara, você está mexendo com cabala, você não sabe com o que é que você não sabe o que é cabala. A cabala para você é aquilo que eles vendem para você, aí você compra o livro deles, os papéis deles, aí eles ficam iludindo vocês com um sentimentozinho bonitinho que alguns rabinos passam para você, você gosta de trabalhar eles em você. Não, você não sabe o que é cabala. Cabala é a morte visitar você. Ela, se é a professora que avalia você, se você pode ou não pode ficar vivo. Se você pode continuar, que ela apoiaria você ou não. Imagina a decantagem que ela tem naquele lugar, naquela escola. Não é todo mundo que chega ao 10º ano, tá? Não é todo mundo que consegue chegar ao 10º ano. Muitos voltaram muito mais cedo para casa. Outros continuaram porque eles são utilizados na escola. Deve você entender, ele não participa, digamos, como aluno. Ele não é um aluno da escola, ele é um animal utilizado pelo sentimento dele para fazer os alunos aprenderem. Deu para entender a diferença? Ele é utilizado como amostra, para que os alienígenas que trabalham nessa escola entendam como é que ele pensa, como é que ele age, como é que ele faz, para fazer com a linhagem dele aqui, que estaria no Brasil. Beleza. Então o Brasil passa a virar a merda daqueles que estão sendo feitos de cobaia sentimental lá. Bom, vamos continuar para vocês entenderem. Bom, a gente passou por essa etapa, veio a menina, fomos então trabalhados sentimentalmente acerca do que a gente queria para a vida. Quer trabalhar para poder estudar? Se não quiser trabalhar, a gente vai te sustentar, mas a humilhação é um pouco grande na escola, porque o resto, digamos, ou tem pai rico, tá? Tem pai que sustenta os sentimentos deles nessa escola, e tem aqueles que são utilizados na escola, mas que deixam eles aprender um pouquinho para o jogo ficar um pouquinho mais difícil a cada vez que eles forem jogar, porque a sua própria presa aprende a se defender daquilo que aconteceu com ela, que ela morreu, né? Ela morre no jogo ali. Então ela vai aprendendo quando ela volta a ser melhor, é uma evolução. Então o sentimento passa a se esconder e se proteger muito mais ali. Beleza. E a gente foi vendo tudo isso, foi aprendendo tudo isso com os alemães, porque eles são frios. Quem mora na Alemanha sabe o que eu estou falando. Eles são frios e têm a sua consciência de patriotas. Estão certos? Todo mundo tem que saber sua etnia, o seu local e proteger a sua existência, senão ele deixa de existir. Então essa é uma coisa que eles colocaram neles muito, muito forte. Existência existencial dos sentimentos que você tem. Ele não é ruim, ele é mal visto. E como ele é tão mal visto, porque a religião utiliza eles como Amaleque, tá? Amaleque para eles,
Então eles se sustentam através do sofrimento que eles mesmos dão para o seu povo para poder se exaltar nas costas da dor e do sofrimento das almas que eles queriam corrigir. Está no inferno, né, cara? A escola é infernal, cara. A verdade é que a escola Kabbalah que eu fui, ela não é de nenhum anjinho, que você entenderia como anjo, tá? Ela não é angelical. A Kabbalah para onde eu fui levado é da mão esquerda. Não sei se você consegue entender o que é que eu falo. Ela é da mão esquerda deles. Aquilo que eles precisam para se sustentar. Então eles não veem isso como ruim. Claro, senão, né? Eles não podem trabalhar. Então o que que acontece? Eles utilizam o lado esquerdo, a mão esquerda, para fazer o que eles querem do direito. Só isso. Usam sentimentos para poder colher outro. Mas do jeito que ele quer. Porque você está dentro de um cercado, você está dentro de uma escola, e o professor é ele, não é você. Você está ali para aprender. E é isso que aconteceu comigo. Eu aprendia tudo aquilo que eles faziam. Eu sou muito observador. Quando eu falo pouco, é porque eu estou vendo muito. Eu estou sentindo muito, eu estou ouvindo muito.